Você falou em replicar boas práticas, né? E, obviamente, um dos ingredientes que você traz para essa disputa eleitoral é trazer a lógica do setor privado para o setor público. E, analogamente, era o que propunha o João Dória. Teve um programa que a gestão dele realizou que eu, sinceramente, acho irretocável, que foi batizado de Corujão da Saúde. Comprar ociosidade de hospital particular. Brilhante. Exatamente. E isso foi bem básico, aliás, demorou para fazer isso na pandemia, inclusive. Eu falava em rede nacional que o sistema de saúde de São Paulo não estava saturado, porque eu tinha os números da rede privada, e era só uma questão realmente do SUS alugar esses leitos, enfim. Mas a gente tinha toda uma questão política, né, de imposição do lockdown, que depois se mostrou uma política pública equivocada, inclusive em resultados sanitários, mas isso é papo para um outro podcast. A questão aqui é a seguinte: trazer o setor privado, né, para assistir o setor público na prestação de serviços tem funcionado muito bem. Então você tem esse exemplo do Corujão da Saúde, que para quem não é aqui de São Paulo, consistia basicamente em viabilizar o agendamento de exames em hospitais em horários ociosos, por isso chamava Corujão, porque o hospital particular podia funcionar à noite, tinha uma série de facilidades para isso, e isso atendeu centenas de milhares de pessoas. Chegou a zerar a fila. De exame. Exatamente. E isso poderia ser aplicado em várias outras questões. Por exemplo, um dos programas mais bem-sucedidos do PT, do Partido dos Trabalhadores, eles se vangloriam até hoje disso, e não sem razão, é o ProUni. E consistiu o quê? O Estado paga bolsas de ensino em instituições particulares. Por que essa mesma lógica não pode ser aplicada, por exemplo, a gente tem aqui em São Paulo, né, uma infraestrutura gigantesca universitária que tem instalações da melhor qualidade e que estão ociosas, por exemplo, no período da tarde. São essas grandes faculdades que prestam mais serviço à noite, um pouco de manhã. Imagina se você usasse essas instalações, o Estado ele não precisa ter alvenaria e equipe de limpeza e manutenção e segurança, ele pode terceirizar tudo isso, ele pode ficar inclusive só com a parte da coordenação pedagógica. Você tem esse tipo de ideia de fazer essas parcerias público-privadas, e o que você acha que funcionaria aqui em São Paulo, a exemplo do que a gente já viu funcionar e algumas outras ideias disruptivas? Eu vou complementar não só o que você pode trazer de empresa para São Paulo, mas de outras cidades de outros países também. Alguma outra coisa que deu certo que pode ser trazida para cá. Sim, o governo, se todo mundo entendesse isso, o governo ele não dá conta de resolver tudo. Não dá. Mas ele pode apoiar tudo. E como por causa que de apoia? Grana, por causa do tempo. Por causa de tudo. Pessoal. Você imagina, 12 milhões de pessoas. O efetivo, isso aí, a gente tinha que crescer de forma exponencial para o governo dar conta de resolver todos os problemas. Quando eu falo exponencial, tipo umas 10 eleições, e isso vai ficar caro para o próprio povo. A gente tem que dar maturidade para as pessoas. Então as parcerias público-privadas, elas desincham a máquina, cria eficiência. Quanto mais estatal uma coisa, mais ineficiente aquela coisa é. Eu participei, Coppola e Vilela, eu já cheguei logo depois da transição, na verdade. Deixa eu ver quantos anos depois, 7 anos depois, da Telecom, do sistema Telebrás. Cara, era assustador o cheiro das empresas quando eram da estatal. Eu lembro de dormir na fila, eu era criança, dormir na fila com meu pai pra comprar um telefone. Cara, era presente de casamento, era o valor de um carro, você entrava numa fila e quem tinha telefone declarava no imposto de renda. Declarava no imposto de renda, era título, era ação. E aí gente tem saudade disso daí, né? Então, se você percebeu o salto que as telecomunicações deram no Brasil, depois que falou, peraí, a gente é ineficiente para cuidar disso aqui? E não é melhor porque não tá totalmente aberto, né? Porque são cartas marcadas, porque poderia ser bem melhor. Né? Cara, tudo pode ser melhor, né? Se tem gestão, tem melhoramento. Aí você imagina, quando fizeram isso e abriram concorrência, eu nunca vou esquecer quando a Global Village Telecom, que é a antiga GVT, que é de Israel, veio pra cá. E aí eu via o jeito que o pessoal da Brasil Telecom ficou na época, onde eu trabalhei, né? As 10 regiões. Poxa, mano, o que esses caras estão fazendo? Aí vem TIM, que é de fora. Aí vem Vivo, que é de fora. Aí sim o negócio funcionou. Não foi só pegar e falar, vamos dividir ela em 3 regiões. Ela já foi para um outro patamar. Mas quando veio a concorrência, a gente aprendeu a fazer telefonia. E eu tava nisso. Eu tava naquilo que a gente chama de streaming hoje, que é o IPTV antigo. A ideia da telefonia brasileira era fazer isso. E eles não conseguiram fazer. Tiveram que vir de fora para fazer isso. Então o que acontece? A grande questão de trazer o setor privado para apoiar vai acelerar e vai ficar mais barato pro povo. As pessoas não entendem. Quando você vê um esquerdista maluco gritando, não privatiza, não faz isso, ele tá pedindo para ser mais caro e menos eficiente.
E ser roubado, né? E ser roubado. Por quê? Porque você imagina uma telecom hoje, se fosse até hoje do governo, o tanto de gente incompetente, idiota, que não sabe nada mexendo e sem saber nada tecnicamente, o que eles não estariam fazendo hoje? Não ia ter fibra ótica no Brasil até hoje, cara. Quem é que faz investimento? Quem tem lucro, cara. Você imagina você tendo que fechar um acordo com um partido político e esse acordo colocar gente completamente incompetente. Então, sim, o que você vai esperar de mim? Eu fui fazer as contas, Coppola, com o tanto de dinheiro que a gente gasta do orçamento de São Paulo, o quanto que custa o aluno. O aluno está custando aproximadamente R$8.000. Essa conta eles morrem de medo, viu, Vilano? Eles morrem de medo. O Globo fazia o raio-x do ensino superior e parou de fazer. Porque você tinha algumas instituições que o custo anual do aluno era superior a R$80.000. Aí eles falavam, não, mas é que tem pesquisa tal. Não tem problema nenhum. Então pega instituições como o INSPER, IBMEC, FGV, coloca a parte de pesquisa junto e distribui ali per capita por aluno para ver quanto que dá. E aí você vai chegar à conclusão que o aluno da rede pública é muito mais caro que o aluno da rede particular. Ó, eu tenho rede de escola. Eu posso assegurar para você. A escola pública é mais cara que a escola privada. Qual é a lógica? A lógica é, não tem lógica. O dinheiro, a gente tem 25 bilhões no orçamento. Eu tô te falando, Vilela, não é menos que isso. É 50% de desvio do dinheiro público. Eu queria deixar um registro aqui para todo mundo começar a entender isso e abrir sua mente em relação a isso. Não existe dinheiro público. O que existe é um consórcio compulsório onde a gente é obrigado a dar parte da riqueza que a gente produz, os trabalhadores e os produtores. Alguém toma isso prometendo devolver o dinheiro para o coletivo através de benefício. Vamos lá. Se eu perguntar agora para alguém que tem... Eu estudei em escola pública. Eu fico imaginando a minha mãe recebendo a sua oferta. Imagina você matricular seu filho e no dia da matrícula chegar alguém e falar assim, ó, tá aqui um cheque. Você prefere... Aqui, ó, R$8.000. Você prefere colocar seu filho aqui por R$8.000 ou você prefere levar ele para a melhor escola de São Paulo por R$8.000? Então... Não, você imagina. Se a gente pegasse o dinheiro que a gente investe na educação e desse pro setor privado, aí agora os candistas piram. Aí vai sair na Folha de São Paulo amanhã. Marçal promete privatizar. Não. Eu quero tirar esse tanto de ladrão, tirar esse tanto de ineficiência, não escolarizar mais o nosso povo. Esse método de 100 anos atrás é coisa da... escolarizar? Escolarizar é o seguinte, você investe R$500 bilhão por ano, tanto juntando o dinheiro todo, tá? Dos municípios, estado e federal. Você pega R$500 bilhão. Esse R$500 bilhão, que é um dinheiro absurdo, é um dinheiro assim das galáxias, é coisa de o cara mais rico do mundo. Tá. Aí você paga para ocupar a cabeça de alguém ensinando coisa que não vai usar. Quando chega no ensino médio, 90% das pessoas não sabem fazer matemática básica. Básico. Não sabem interpretar texto, não sabem nada com nada. O que é escolarização? A escolarização do passado era pegar alguém virgem em relação a meios de produção e como trabalhar e fazer o básico. E falar assim, ó, você tem que fazer o básico para você ser um profissional da indústria. Isso é no passado. A disrupção já tá tirando roda de carro, o carro tá voando, as coisas, a gente tá indo pra lua, tá todo mundo indo pra lá. Inteligência artificial, algoritmo e os cambal. O que tá acontecendo? A gente até hoje tem uma sala sentada em série, o quadro tem que riscar o giz na lousa, é a única coisa que a gente não investiu até hoje. E é o que mantém a mente das pessoas aprisionadas. A escolarização é uma base, na verdade é um teto, né? Você coloca um teto e um limite para a pessoa chegar. Por exemplo, por que na escola hoje, esse R$500 bilhão que a gente gasta com todos os municípios e tudo, o dinheiro de todo o país, por que a gente não investe para as pessoas aprenderem a empreender como solução? Porque eu estaria deixando a pessoa ser um teto. Eu tenho que colocar um limite. O limite é tipo ser um militante mesmo. Você vê uma faculdade aqui, que eu não vou falar o nome para não arrumar confusão, tem 86 bilhões. Ela é federal, né? Tem uma faculdade aqui de 86 bilhões de reais aqui em São Paulo. E eu fico pensando, cadê os pensadores? A gente gasta esse tanto de dinheiro para formar um monte de militantes. Tem bons profissionais que dão conta de superar aquilo ali. Claro, a gente não é bobo. Mas cadê o povo que pensa? Aqui, ó. A educação, eu uso ela como piso para mostrar para a pessoa, você pode prosperar e você não tem limite de prosperidade, você vai crescer. E a escolarização coloca um teto. A pessoa meio que fica idiotizada. Vou te dar um exemplo. Quando eu estudei na escola pública, eu idolatrava um cara chamado Karl Marx. Eu era um menino pobre, eu vi aquela filosofia, falei, mano, Karl Marx tá certo, o pai dele tá errado, é isso mesmo. É isso aí, eu acho que a gente tem que brigar pros proletariados, ter que ficar com a maior parte do lucro, e não empreendedor, é isso mesmo. Aí eu aprendi os princípios tudo, eu falei, poxa, mano, comecei a estudar mais, amei estudar filosofia, aquilo impregnou no meu coração, só que quando eu comecei a prosperar, eu falei, mas esse papo é de maluco. Ao invés de eu querer tomar o que o cara construiu, eu também tenho que aprender a construir do jeito que ele construiu. Comecei a repudiar. Fui sair candidato a presidente e fui lá na minha escola, lá em Aparecida de Goiânia.
Cheguei lá na escola, eu falei, eu quero entrar na escola. Pode. Entrei na escola, eu fiquei louco. As salas são temáticas. E antigamente eu só via a figura daquela ser inóspito do Karl Marx, aquele gigolô, que não tem nem talento próprio, nem o Manifesto Comunista ele escreveu, o que escreveu foi Engels. Um cara desonroso com o próprio pai. Um cara que desonrou a própria casa, a própria esposa, que era um gigolô, nem trabalhar aquele cara trabalhava. Sabe onde que ele tá? Ele tá pregado nas paredes, na sala de aula de filosofia. Eu, cara, como é que vocês dão aula com uma merda dessa pregada na parede? Não, é porque é temático. Aí eu fico pensando, o que vem na próxima geração? Porque eu só vi aquele barba fedida no livro. E quando o professor chegava. Agora, a sala temática de filosofia tá ali impregnando um cara, um bosta daquele, sabe? Um cara que não serve pra nada, nem figura como pai, nem como filho, nem como nada. Não produziu absolutamente nada de relevante pro povo, a não ser começar uma merda que matou pelo menos 200 milhões de pessoas na Terra. Aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber o impacto que essa escolarização pode fazer. Por quê? Porque eu acreditava que os Estados Unidos era imperialista e todo mundo na escola pública, você aprende que os Estados Unidos é tipo assim, sucateia a gente. Cara, quem sucateia a gente é a nossa mentalidade. Nos Estados Unidos, eu chego lá com o meu carro, na minha casa lá em Orlando, eu encosto, o cara olha pro carro, nice car, good job, né? Carro legal, bom trabalho. Aqui no Brasil, eu comecei a prosperar, tá roubando onde? Tá fazendo o quê? É uma mentalidade de miséria, de fazer com que as coisas não dê certo. Aqui todo mundo é contra a prosperidade e o ladrão você põe para presidente. É um negócio assim, eu não consigo entender a loucura da cabeça dessas pessoas. Então nessa linha, eu vejo o seguinte, o empreendedorismo liberta. A educação, você imagina você ensinar, inteligência emocional, vai cair homicídio. Inteligência emocional, o povo vai aprender a ser desapegado. Imagina ensinando isso, a coisa que eu curto, tá? Olhar para o ensino infantil, que é o que o prefeito pode fazer. Cara, eu sou apaixonado nisso. Saber que eu posso salvar as crianças. Todo mundo fica louco com a criminalidade. Como é que você está cobrando uma coisa que a gente não investiu? A gente poderia ter investido nas crianças. A segurança de hoje, fora de controle, é a educação que a gente não investiu. E escolarização está provado que não funciona. A gente está fazendo um monte de gente que não sabe nem interpretar texto e nem fazer conta básica. E ensina básica para um cara que não sabe fazer conta básica. Ou seja, que tanto de dinheiro jogado no lixo é esse, cara? A gente tem que ensinar as profissões do futuro para essas crianças desde pequeno. A gente tem que dar identidade esportiva. Você imagina a gente investir nesse dinheiro e fazer centros olímpicos. Imagina na quebrada ter um centro olímpico. E essas crianças, a gente tem que contar para elas, né, que não tem vaga de jogador de futebol para todo mundo. Eu tô falando em todas as comunidades. Eu falo, galera, é o seguinte, tem que bater real pra vocês. Eu jogo até uma bolinha com eles, falo, vocês querem ser jogador, né? Não tem vaga. É mais fácil vocês estudar para medicina, vai passar mais fácil. Vocês têm que entender que a gente tem que empreender. A galera, não quer não. Então tá, vocês gostam do Neymar? Gosto. Você sabe que ele é o jogador mais rico do mundo hoje porque ele é empreendedor, né? Ele é empreendedor? Ele é empresário. Se ele fosse um jogador, ia ser igual um bando de derrotado, que já foi campeão mundial e não tem nada. Ele é empreendedor. Uma fala dessa, uma criança fala assim, Vila, não, eu quero ser empreendedor então. A gente tem que colocar sonho nas pessoas. A gente tem que educar as pessoas a sonhar, porque quem não tem sonho não quer saber do futuro, cara. Então você imagina, por que a esquerda odeia empresa? Porque dá liberdade pra pessoa, cara. E educação financeira. Odeiam educação financeira, combatem esse projeto, porque isso é uma coisa... Isso dá liberdade. Isso dá liberdade. E assim, é muito acessível você acoplar um módulo de educação financeira, por exemplo, no currículo regular de matemática. Isso é fácil, né? Ensinar juros compostos. Eu lembro assim, a minha educação que graças a Deus meus pais me propiciaram, eu tinha um curso técnico de comércio exterior junto com o terceiro colegial. E olha só, isso é um colégio privado, né? Um colégio de elite aqui em São Paulo. E eu tinha juros compostos, né, na aula de matemática financeira e os meus amigos não. Eles não entendiam a lógica, né, de remuneração do capital. Então, é exatamente o ponto que o pré-candidato colocou aqui, que você coloca um teto para as pessoas se você trabalha só naquele modelo clássico, porque é aquela coisa, né? É um modelo pensado para educar o proletariado, né? Na verdade, você está qualificando a mão de obra até um certo ponto. A partir daí, né, para onde que ela vai? E tem um livro muito bom chamado Mentalidade Anticapitalista, do Mises. E aí ele fica, a discussão filosófica desse livro, né, uma série de ensaios, a partir do seguinte questionamento. Por que nos países mais prósperos, que cresceram as suas economias com liberdade econômica, nas democracias liberais, principalmente europeias, por que a elite entretém ideias socialistas?
Por que a elite acadêmica é tão apegada ao socialismo? Por que quando eu estava na universidade, minha universidade era pública, quando tinha um sebo, era só Foucault, Marx, Engels, Gramsci, enfim, esse tipo de coisa. Qual que é a tara dessa turma por quem só pensa a economia como uma relação de opressão, né? De quem detém o capital e de quem remunera a sua força de trabalho? Por que essa visão do mundo, né? tão limitada, tão presa aí na Revolução Industrial? E a conclusão que ele chegou é a seguinte: num ambiente em que existe a liberdade macroeconômica e existe a liberdade individual. Por exemplo, eu posso estar num país com uma grave desigualdade social, mas eu tenho todos os instrumentos para prosperar. Sabe o que limita a minha prosperidade? Eu tenho a mesma idade que o Pablo. Eu tive muito mais oportunidades que ele. Pelo pouco que eu conheço da biografia dele. Ele está muito à frente em termos patrimoniais, em termos de família. O que vai determinar o teu sucesso, e as pessoas têm que aprender a conviver com isso, é o seu talento e a sua resiliência. Essencialmente é isso, é uma combinação dos dois. E as suas habilidades. A resiliência, ela vai determinar as habilidades que você vai adquirindo, né, ao longo do tempo, para suprimir, às vezes, a sua falta de talento. Então, quando você é senhor da sua vida, fica mais difícil você terceirizar a responsabilidade pelas suas frustrações. Agora, se você acreditar que você vive numa sociedade essencialmente injusta, em que as pessoas que prosperam são opressores, aí você pode ficar confortável, por exemplo, como professor universitário que se acha mais inteligente que todos os alunos, que todos os pais de alunos, mas está frustrado com as suas próprias realizações. Mas ele bota a responsabilidade no sistema socioeconômico.